Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos pela preferência. Que esta experiência venha lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição! A última receita. A viúva Lemos adoecera, uns dizem que dos nervos, outros, que de saudades do marido. Fosse o que fosse, a verdade é que adoecera, em certa noite de setembro, ao regressar de um baile. Morava então no Andaraí, em companhia de uma tia surda e devota. A doença não parecia coisa de cuidado, todavia era necessário fazer alguma coisa. Que coisa seria? Na opinião da tia, um cozimento de alteia e um rosário a não sei que santo do céu eram remédios infalíveis. Dona Paula, a viúva, não contestava a eficácia dos remédios da tia, mas opinava por um médico. Chamou-se um médico. Havia justamente na vizinhança um médico, formado de pouco, e recente morador na localidade. Era o doutor Avelar, sujeito de boa presença, assaz elegante e médico feliz. Veio o doutor Avelar na manhã seguinte, pouco depois das 8 horas. Examinou a doente e reconheceu que a moléstia não passava de uma constipação grave. Teve entretanto a prudência de não dizer o que era, como aquele médico da anedota do bicho no ouvido, anedota que o povo conta, e que eu contaria também, se me sobrasse papel. O doutor Avelar limitou-se a torcer o nariz quando examinou a enferma, e a receitar 2 ou 3 remédios, dos quais só um era útil, o resto figurava no fundo do quadro. Dona Paula tomou os remédios como quem não queria deixar a vida. Havia razão. Apenas 2 anos fora casada, e contava apenas 24 anos. Havia já 13 meses que lhe morrera o marido. Apenas entrará no pórtico do matrimônio. A esta circunstância é justo acrescentar mais 2, era bonita e tinha alguma coisa de seu. 3 razões para agarrar-se à vida como um náufrago a uma tábua de salvação. Uma única razão haveria para que ela aborrecesse o mundo, era se tivesse realmente saudades do marido. Mas não tinha. O casamento fora um arranjo de família e dele próprio, Paula aceitou o arranjo sem murmurar. Honrou o casamento, mas não deu ao marido nem estima nem amor. Viúva 2 anos depois, e ainda moça, é claro que a vida para ela começava apenas. A ideia de morrer seria para ela não só a maior de todas as calamidades, mas também a mais desastrada de todas as tolices. Não quis morrer nem o caso era de morte. Os remédios foram tomados pontualmente, o médico mostrou-se assíduo, dentro de poucos dias, 3 a 4, estava restabelecida a interessante enferma. De todo? Não. Quando o médico voltou no 5º dia, achou-a sentada na sala, envolvida em grande roupão, com os pés numa almofada, o rosto extremamente pálido, e muito mais ainda por causa da pouca luz. O estado era natural em quem se levantava da cama, mas a viuvinha alegou ainda umas dores de cabeça, a que o médico chamou nevralgia, e uns tremores, que foram classificados no capítulo dos nervos. Serão graves moléstias? Perguntou ela. Oh! Não, minha senhora, respondeu Avelar, são achaques aborrecidos, mas não graves, e geralmente próprios de doentes formosos. Paula sorriu com um ar tão triste que fazia duvidar do prazer com que ouviu estas palavras do médico. Dá-me, porém, remédios, não? Perguntou ela. Sem dúvida. Avelar receitou efetivamente alguma coisa e prometeu voltar no dia seguinte. A tia era surda, como sabemos, não ouvia nada da conversa entre os dois. Mas não era tola,
Começou a reparar que a sobrinha ficava mais doente quando se aproximava a chegada do médico. Além disso, nutria dúvidas sérias acerca da aplicação exata dos remédios. O certo é, porém, que Paula, tão amiga de bailes e passeios, parecia realmente doente porque não saía de casa. Notou igualmente a tia que, pouco antes da hora do médico, a sobrinha fazia uma aplicação mais copiosa de pó de arroz. Paula era morena, ficava muito branca. À meia luz da sala, os chales, o ar mórbido tornavam-lhe a palidez extremamente verossímil. A tia não parou nesse ponto, foi ainda além. Não era médico ou Avelar. Naturalmente devia saber se realmente estava enferma a viúva. Interrogado o médico, asseverou que a viúva estava muito mal, e prescreveu-lhe o mais absoluto repouso. Tal era a situação da enferma e do facultativo. Um dia em que este entrou, achou-a folheando um livro. Estava com a palidez de costume e o mesmo ar abatido. Como vai a minha doente? Disse familiarmente o doutor Avelar. Mal. Mal. Horrorosamente mal. Que lhe parece o pulso? Avelar examinou-lhe o pulso. Regular, disse ele. A tez está um tanto pálida, mas os olhos parecem bons. Houve algum ataque? Não, mas sinto-me desfalecida. Deu o passeio que lhe aconselhei. Não tive ânimo. Fez mal. Não passeou e está lendo. Um livro inocente. Inocente? O médico pegou no livro e examinou-lhe a lombada. Um livro diabólico. Disse ele atirando-o para cima da mesa. Por quê? Livro de poeta, livro para namorados, minha senhora, que é uma casta de doentes terríveis. Não se curam eles, ou raramente se curam, mas a pior, que é adoecerem os sãos. Peço-lhe licença para confiscar o livro. Uma distração. Murmurou Paula com uma doçura capaz de vencer um tirano. Mas o médico mostrou-se firme. Uma perversão, minha senhora. Em ficando boa pode ler se quiser todos os poetas do século, antes, não. Paula ouviu estas palavras com singular, mas disfarçada alegria. Parece-lhe então que estou muito doente? Disse ela. Muito, não digo, tem ainda um resto de abalo que só pode desaparecer com o tempo e um regime severo. Severo demais. Mas necessário. Duas coisas lastimo sobre todas. Quais? A pimenta e o café. Ó! É o que lhe digo. Não tomar café nem pimenta é o limite da paciência humana. 15 dias mais deste regime ou desobedeço ou expiro. Nesse caso, expire, disse Avelar sorrindo. Acha melhor? Acho igualmente mal. O remorso, porém, será meu só, enquanto que se Vossa Excelência desobedecer terá os seus últimos instantes amargurados por um tardio arrependimento. Melhor é morrer vítima que culpada. Melhor é não morrer nem culpada nem vítima. Nesse caso não tome pimenta nem café. A leitora que acaba de ler esta conversa admirar-se-ia muito se visse a nossa doente nesse mesmo dia ao jantar. Teve pimenta farta e bebeu excelente café no fim. Não admira porque era o seu costume. A tia admirava-se com razão de uma doença que consentia tais liberdades, a sobrinha não se explicava cabalmente a este respeito. Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde. Foi uma verdadeira calamidade.
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos, eternos caluniados, foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça. 3 meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores, de 2 em 2 dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e entrava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação. Às vezes zangava-se. Todos os senhores são os bárbaros, dizia ela. Os bárbaros, necessários, respondia Avelar sorrindo. E acrescentava: eu não direi o que são as doentes. Diga sempre. Não digo. Caprichosas. Mais. Rebeldes? Menos. Impertinentes? Sim. Algumas são impertinentes e amáveis. Como eu. Naturalmente. Já o esperava, dizia a viúva Lemos sorrindo. Sabe por que razão lhe perdoo tudo? É porque é médico. O médico tem carta branca para gracejar conosco, isso mesmo nos dá saúde. Neste ponto levantou-se. Parece-me até que já estou melhor. Parece e está, quero dizer, está muito mal. Muito mal. Não, muito mal, não está boa. Meteu-me um susto. Seria realmente zombar do leitor o explicar-lhe que a doente e o médico estavam a pender um para o outro, que a doente sofria tanto como o Corcovado, e que o médico conhecia cabalmente a sua perfeita saúde. Gostavam um do outro sem se atreverem a dizer a verdade, simplesmente pelo receio de se enganarem. O meio de se falarem todos os dias era aquele. Mas gostavam eles já antes da fatal constipação do baile? Não. Até então ignoravam a existência um do outro. A doença favoreceu o coração favoreceria desde logo o casamento, se tivessem caminhado em linha reta, em vez dos rodeios em que andavam. Quando Paula ficou boa da constipação, adoeceu do coração, não tendo outro recurso, fingiu-se doente. O médico, que pela sua parte desejava isso mesmo, exagerou ainda as invenções da suposta enferma. A tia, sendo surda, assistia inutilmente aos diálogos da doente com o médico. Um dia escreveu a este pedindo-lhe que apressasse a cura da sobrinha. Avelar desconfiou da carta a princípio. Seria uma despedida? Podia ser pelo menos uma desconfiança. Respondeu que a moléstia de Dona Paula era aparentemente insignificante, mas podia tornar-se grave sem um regime severo, que ele lhe recomendava sempre. A situação, entretanto, prolongava-se. A doente estava cansada da doença, e o médico, da medicina. Ambos eles começaram a desconfiar que não eram mal aceitos. O negócio, entretanto, não caminhava muito. Um dia Avelar entrou triste em casa da viúva. Jesus! Exclamou sorrindo a viúva, ninguém dirá que é o médico. Parece o doente. Doente de lástima, disse Avelar abanando a cabeça, por outros termos, é a lástima que me dá este ar enfermo. Lástima de quê? De Vossa Excelência. De mim. É verdade. A moça riu-se consigo mesma, todavia esperou a explicação. Houve um silêncio. No fim dele. Sabe, disse o médico,
Sabe que está muito mal. Avelar fez um gesto afirmativo. Já o sabia, suspirou a doente. Não digo que tudo esteja perdido, continuou o médico, mas nada se perde em prevenir. Então, coragem. Fale. Mande chamar o padre. Aconselha-me a confissão? É indispensável. Perderam-se todas as esperanças? Todas. Confissão e banhos. A viúva soltou uma risada. E banhos? Banhos de igreja. Outra risada. Aconselha-me então o casamento. Justo. Imagino que está gracejando. Estou falando muito sério. O remédio não é novo nem desprezível. Todas as semanas lá vão muitos enfermos, e dão-se bem alguns deles. É um específico inventado desde muitos séculos e que provavelmente só acabará no último dia do mundo. Pela minha parte, nada mais tenho que fazer. Quando a viuvinha menos esperava, Avelar levantou-se e saiu. Falava sério ou gracejava? 2 dias se passaram sem que o médico voltasse. A doente estava triste, a tia, aflita, houve ideia de mandar chamar outro médico. Recusou a doente. Então só o médico acertou com a tua moléstia? Talvez. No fim de 3 dias recebeu a viúva Lemos uma carta do médico. Abriu-a. Dizia assim: é absolutamente impossível esconder por mais tempo que sinto por Vossa Excelência. Amo-a. Sua moléstia precisa de uma última receita, verdadeiro remédio para quem ama, sim, porque Vossa Excelência também me ama. Que razão obrigaria a negá-lo? Se a sua resposta for afirmativa, haverá mais 2 entes felizes neste mundo. Se negativa, adeus. A carta foi lida com explosão de entusiasmo. O médico foi chamado a toda pressa, para receber e dar saúde. Casaram-se os dois daí a 40 dias. Tal é a história da última receita. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.